Boa noite, gente. Estamos ao vivo novamente nessa sexta-feira, 29 de maio de 2020. Vamos esperar aqui a Erika entrar e daqui a pouquinho a gente começa a nossa live novamente, tentando continuar o assunto que a gente estava conversando ao meio-dia. Érica, cadê você, minha filha? Espero que a Erika consiga se lembrar de qual história ela estava falando sobre a França. Opa, entrou, vamos embora ver. Érica, já te convidei aí. Estamos aqui no aguardo, a expectativa da Érica entrar. Ah, sim, claro, chamo sim. Olá! Ah, que novela, hein? Que trem difícil. Não tá muito fácil conversar hoje não, hein? Não, aqui em casa a gente está com um inferno astral dos eletrônicos, sabe? Meu celular está estragando, o computador da Olivia estragou, agora eu estou tendo que usar o celular dela. Gente, não estranhe, eu estou aqui como Olivia Viana, mas é a Érica, Espírito Santo, que está falando, tá? Porque o meu não está funcionando, então eu vou desligá-lo. Bom, Fechou. Então, Érica, eu acho que eu acho que a pedidos a gente podia começar com a história da França, né? Que ficou interrompida, foi abortada ali em é, algum momento. É porque você me perguntou, né, sobre a questão do envelhecimento e de quando as pessoas mais velhas elas precisam mudar de casa, né? Aí eu Uhum. comentei sobre um documentário que eu assisti no Netflix recentemente, que eu ainda não fiz meu para casa de olhar o nome dele direitinho, depois eu mando para vocês. Certo. E uma outra coisa que eu lembrei foi de como que mudou para mim um pouco essa visão, né, da casa de repouso, esse lugar para onde os idosos vão e tal. Quando eu fiz meu estágio na França, para quem não sabe, eu fiquei lá 3 meses fazendo um estágio em Conhaque para aprender um pouco da língua e também aprender sobre o trabalho e a cultura francesa. Porque a associação que eu represento, eles acharam que isso era importante, né? Que alguém que fosse representar a França aqui no Brasil soubesse um pouco também dessa cultura. Então, uma coisa que não foi premeditada, mas que foi muito interessante, foi que em todos os finais de semana que eu estava lá, foram 3 meses, eu fui visitar, junto com o meu chefe, a mãe dele, que morava numa casa de repouso, né, que é uma maison de retraite. E todas as vezes que a gente ia lá, a gente almoçava, enfim, foi um momento muito, muito especial, assim, para perceber uma diferença cultural em relação a isso, ao envelhecimento, sabe? Por que que eu tô falando isso? Porque eu, pelo menos, tinha a impressão, aqui no Brasil, de que você ficar velho, né? Ficar velho e ter que ir para um asilo seria a última opção.
Seria a pior coisa que podia acontecer, né? Uhum. E lá, assim, embora não seja uma coisa fácil de fazer, você sair da sua casa, você perceber que né, você não tem mais condição de ficar, morar sozinho e tudo, é, lá nessa casa que a gente ia, gente, era uma coisa impressionante, porque a mãe do Jean-Marie, que era uma pessoa absolutamente solitária, na casa ela tinha amigas, ela tinha uma amiga que era uma freira, que também morava lá há muito tempo, que era 20 anos mais nova do que ela, elas ficaram super amigas, ela fazia as unhas todos os dias. E só para encerrar um pouco o assunto, esse caso, assim, que eu acho muito legal, uma história que eu gosto de contar, uma das diferenças, assim, é que a gente almoçava lá e no almoço vinha um aperitivozinho, uma bebidinha antes para abrir o apetite. Durante o almoço tinha uma taça de vinho. E eu fiquei imaginando isso aqui no Brasil, como é que seria escandaloso, assim, um monte de velhinho na hora do almoço tomando vinho e um licorzinho de sobremesa, sabe? Sim. Então, eu imagino que na nossa cultura também isso vá mudando ao longo do Uhum. tempo, que quando a gente ficar velhinho, talvez não seja um absurdo tão grande se a gente pensar que é preferível a gente dar um jeito de morar mais junto do que ficar todo mundo nas suas casas, cheio de cuidador e sem poder abrir mão de reconhecer que alguma coisa mudou, né? Enfim, Uhum. acho que o caso era O esse. pessoal está perguntando aqui como é que é o nome da ONG que você representa, da organização que você, né, que você trabalha com as adoções internacionais. Chama COFA, que é uma abreviação, né? São iniciais de Confédération Française pour l'Adoption, e o Comitê de Conhaque, então é COFA Conhaque. Depois eu posso botar um link também para vocês conhecerem um pouquinho de lá e tal. É uma associação muito. Eu sou suspeita para falar, né? Mas que É, me possibilita trabalhar com adoção, e principalmente voltando para o tema da nossa live, né? Percebeu tanto que a teoria winnicottiana, para a prática, ela é uma teoria muito que instrumenta muito a gente, sabe? Eu oriento uhum, muito das minhas práticas, das coisas, das decisões que eu tenho que tomar no meio de um processo de adoção, pela teoria winnicottiana, assim, uhum. Ô, né? Érica, eu tava pensando, né, sobre a nossa conversa de meio-dia e me lembrando aqui de como que essa sensibilidade do Winnicott, ela parecia uma coisa muito forte, né? E o apelo dele, a conexão dele com a vida também. Se a gente dá uma olhada na carreira dele, né, nos lugares que ele trabalhou, a gente vai ver uma quantidade grande de hospitais e serviços de saúde que ele coordenou, mas Uhum. a gente vai ver hospitais de guerra, o Destroyer, né, de nome Lucifer, sabe lá Aham. por quê? Né? Acho que é um nome adequado para uma máquina de guerra. É. E a própria organização que ele ajudou a construir, né, de tirar as crianças das zonas de bombardeio de Londres, de outras cidades inglesas, é, como que esse cara, esse sujeito, ele estava rodeado de morte, né, de Sim. lugares extremamente difíceis, de muita dor. Mas eu me lembro de um depoimento de alguns colegas dele, do primeiro hospital que ele trabalhou, quando ele ainda era estudante de medicina, antes de ir para o fronte, voluntariamente para o fronte da Primeira Guerra, e eles falam Uhum. que ele cantava. Ele Hum. cantava enquanto atendia. Aos sábados de manhã, com voz de tenor, ele cantava músicas relativamente alegres. E quem conhece o Winnicott pós-Segunda Guerra também conta que o casamento dele, né, esse segundo casamento com a Claire, foi um casamento Aham. bastante feliz. E eles brincavam o tempo todo, assim. Parece que era um cara muito feliz e conectado à vida, apesar e dentro, né, através de tanto contexto difícil, de dor e de morte. Sim, sim. E eu acho bom você ter falado da Claire Winnicott, assim, porque e eu estou misturando as coisas aqui, né, do meu trabalho como psicanalista, digamos, de uma maneira mais é, formal, né, de consultório e tal, com a minha prática com adoção, assim. E uma das coisas que eu percebo com essa prática com adoção é a importância do trabalho em grupo. Não é um trabalho solitário, essa figura do analista sozinho, lá né, no consultório e tal. Mas tanto a ideia do movimento, né, teórico, que a gente ajuda a continuar, como essa ideia do grupo. Né? A gente do Travessias, a gente é um grupo, a gente reúne, a gente conversa, a gente alinha os nossos pensamentos, assim, embora a gente tenha pensamentos muito diferentes. E a Claire Winnicott, ela deixa isso muito visível, por exemplo, no prefácio do Privação e Delinquência, ela que explica um pouquinho como que ele era, como que era o trabalho em grupo,
né, que ele era o supervisor lá desse grande plano nacional de evacuação, mas que ele não estava na ponta, ele não era a ponta, né, não era quem estava com as crianças no dia a dia. A Claire Winnicott, ela era assistente social e ela estava mais próxima. E é curioso porque em alguns momentos, lendo, né, as coisas que ela que organizou, junto com alguns outros autores, é possível perceber esse lado também, de como que ela fazia essa ponte, né? A Claire fazia a ponte entre o Winnicott e os abrigos, e os profissionais que estavam na ponta. Então, Assistente social, né, Érica? A profissão é, de base dela. pois é, isso eu acho muito bom, assim, porque às vezes a gente pode ter a impressão, né? Eu mesmo tinha essa impressão de que ser psicanalista é ficar lá encastelado no consultório, recebendo pacientes e tudo. E, na verdade, existe uma multiplicidade de coisas que a gente faz que depende, não é que depende muito de ter os nossos pares, né? De ter outras pessoas para a gente conversar, para a gente trocar ideia, e principalmente alguns trabalhos que a gente faz, assim, que são em grupo, eles só existem porque existe um grupo, existem várias pessoas para construir aquilo. E eu acho que o movimento psicanalítico, ele só existe por causa disso, né? São sempre grupos de pessoas, Sim, né? sim, eu estou pensando aqui no quanto que o Winnicott era conectado com a possibilidade de dialogar, né? Hoje a Uhum. gente pergunta se os analistas devem aparecer em rede nacional, se eles devem aparecer em live, se eles devem aparecer em canais de YouTube ou coisas do tipo. Bom, a gente aqui está perguntando como que a gente faz isso, né? Se a gente deve ou não deve, a gente já Aham. está aqui. Mas pensando no Sim. que o Winnicott fazia, ele participou de um programa de televisão na BBC, de vários programas, aliás, né, da British Broadcasting Company, né, que é uma estatal britânica, em programas de Uhum. rádio da BBC durante muitos anos, falando sobre temas do cotidiano, da Aham. prática da lida com bebês, né? Ele estava a fim Sim. de discutir, não só com os profissionais de saúde, mas também com o público em geral e os políticos, né? Sim. A gente tem. Eu nesse trabalho lá né, esse trabalho de leitura, releitura, escrita e reescrita, que um doutorado obriga a gente a fazer, eu ia lendo e relendo algumas coisas do Winnicott, muito impressionada com isso, assim. Por exemplo, ele mandando carta pro juiz, pro magistrado, né, falando com ele, olha, você precisa ir lá no abrigo, perceber, ver com seus olhos o que que a sua decisão faz na vida dessa criança, sabe? Ele escrevia assim, de uma força, eu acho. Eu leio essas coisas, eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu tenho um temperamento um pouco apaixonado, que não me impede de ver as falhas ou as limitações das pessoas, mas eu sou muito entusiasmada com a teoria winnicottiana, sabe? E escrever meu doutorado só me deixou mais entusiasmada ainda. Porque, por exemplo, em Sim. relação à guerra, ele fala coisas do tipo que você não tem um lugar, e voltando, né, para a nossa live de hoje mais cedo, assim, lugar nesse sentido de ter uma morada na sua própria casa, na comunidade. Isso ele vai tratando em vários níveis, né, assim, desde um lugar seguro, um teto literal, né, uma casa, mas também essa noção de corpo, de morada. Você não ter nada disso é pior do que estar numa guerra, né? Ele falava coisas desse tipo, assim, como que era importante essa política pública, né, muito mobilizada pelos horrores da guerra, que faziam as pessoas terem, se compadecerem do sofrimento dessas crianças. E uma coisa que ele fala também, né, num desses textos do Privação e Delinquência, como que foi acabando a guerra e ele percebeu que essa mobilização já não era tão grande, que os delinquentes Uhum. estavam voltando a ser vistos como algo a ser descartado, né? Assim, as pessoas que causavam muito transtorno na sociedade. E que ele fala alguma coisa assim, de que era preciso manter aquela ideia, né, muito fomentada assim, na época da guerra, que as pessoas precisam de ajuda, que elas estão, na verdade, segundo ele, segundo a visão dele, esses atos antissociais, eles são uma esperança que essas pessoas têm, né, que elas atuam conscientemente de exigir de volta aquilo que lhes foi tomado, isso muito em relação a esse lugar, né, essa casa, esse lar que a gente estava comentando hoje mais cedo.
Sim, né? e o Winnicott está usando palavras tão simples, né, Érica? Palavras de uso Uhum. corrente da língua, né? O Winnicott conversa em dia de semana, e às vezes, Sim. estava conversando com a Laura Facuri, né, nossa colega que está fazendo o doutorado na França, depois de ter feito o mestrado lá também, e ela fala, nossa, aqui a gente tem uma dificuldade de ler o Winnicott, né? Os franceses têm um certo pavor dele, porque ele não tem tanto rigor ao Uhum. construir alguns conceitos, né? Ele usa as palavras de forma mais solta, mais livre. Mas eu acho que, antes de tudo, a gente tem que lembrar que ele estava conversando com todo mundo. Ele Uhum. fazia questão de Sim. conversar com todo mundo. E por isso o uso das palavras de forma mais simples. Isso não quer dizer, no entanto, né, que ele não falasse coisas profundas. Eu me lembro do Uhum. Nietzsche, em Assim Falava Zaratustra, criticando alguns poetas que turvavam as águas para elas parecerem profundas, né? O Winnicott consegue ser claro e ser bastante profundo, assim como o Ferenczi, Sim. né, que influenciou muito a formação dele de forma direta, e outros teóricos da teoria psicanalítica que escrevem de forma clara, de forma que essa atuação sobretudo ética, né? Porque ela liberta o leitor. A gente termina de ler um texto do Sim. Winnicott, a gente concorda, discorda, mas não tem aquela impressão chata, difícil, ruim, de que a gente é meio burro, assim, de que a gente não está entendendo o que ele falou. Né, mesmo com a simplicidade das palavras, é um autor que, quando você vai tentar explicar o que ele diz, né, quando eu te pergunto, mas que diabos é esse objeto transicional? Você percebe que não é uma coisa tão simples assim de explicar, principalmente quando você não tem um objeto para mostrar. Né? Hoje de manhã eu fiz menção ao cobertorzinho do Lino, né? Assim, daquela figura emblemática que eternizou a imagem do objeto transicional. Mas tem uma complexidade. Eu acho bonito porque é o seguinte: ele mostra que, para você falar de coisas muito complexas, não precisa você usar palavras muito difíceis, assim, porque, afinal de contas, ele está falando de coisas que todos nós conhecemos, que todos nós sofremos. Assim. Ele fala de desamparo, por exemplo, né? Ele fala de medo do colapso. Ele usa termos cotidianos, corriqueiros, que qualquer um é capaz de entender e, principalmente, traduzir o que a gente sente na nossa vida cotidiana, para a gente poder, inclusive, né, tentar imaginar como que é isso para o outro. E acho linda essa possibilidade de usar palavras que vão traduzindo os nossos afetos da mesma forma como a gente os sente, né? Quando a gente é Uhum. pequeno, assim. Essas palavras que a gente vai aprendendo inicialmente para definir o que a gente está sentindo, usá-las para trabalhar a teoria tem esse mérito também, né? Mas, Érica, eu queria voltar com você num ponto específico da privação e delinquência, Uhum. porque me parece que isso é fundamental para a gente pensar o estado atual das coisas, né? Sobre como que o Winnicott e a sociedade inglesa, de uma forma geral, eles estavam preocupados com quem não estivesse assistido. Eles Uhum. estavam com ouvidos atentos àqueles que estivessem à Sim. margem de alguma coisa. E você me contou uma coisa mais cedo, né, nessa nossa conversa, sobre como que isso era feito de forma honesta. Uhum. Porque isso é uma das coisas que a Claire ajuda a gente a perceber, a Claire Winnicott, né, a segunda esposa dele. Ela conta que eles tinham uma certa metodologia de trabalho quando ia ter as reuniões clínicas eram reuniões com as equipes inteiras, né? Assim, desde quem estava lá no cotidiano da casa até quem estava na ponta, eram reuniões, pelo que eu entendo, eram mais ou menos uma vez por mês, assim, que acontecia. E vamos supor que fosse assim. E aí, uma das ideias assim, metodológicas deles era que as pessoas pudessem ser o mais honestas possível com o que estava acontecendo, porque isso ajudaria no encaminhamento daquele caso. Porque, por exemplo, eles estavam tratando de uma questão muito delicada, né? Assim, você tirar uma criança de uma família e colocar ela numa outra ou numa instituição, caso essa criança não se adaptasse ao contexto familiar. E aí, com isso, ele vai percebendo e fazendo os dobramentos teóricos muito interessantes, né? Mas a ideia geral, vou falar do jeito mais sucinto possível, era assim: se uma criança não está dando certo num lugar, e se ela está perturbando aquele lugar ao ponto das outras também ficarem muito afetadas, às vezes é preferível. Bom, e o chefe lá da instituição, ou o cozinheiro, né, ele tinha uma ideia de dar muito valor para cada pessoa que participa do cotidiano da instituição, ter vontade de
bater no menino, ou chegou mesmo a bater. A ideia era que fosse o mais honesto possível, para que eles pudessem entender o que aquele gesto significava. E muitas vezes, para a gente entender o que o gesto significa, a gente precisa dizer do que dá vontade a gente fazer com aquilo, né? Se um gesto de um menino me dá vontade de estrangular aquela criança, eu preciso entender que aquilo representa alguma coisa e que uma equipe precisa estar, por exemplo, pensando se ela não está sobrecarregada. Ele batia muito nessa tecla, né? Que para cuidar de crianças difíceis, você não pode estar sobrecarregado. Então, tem um número específico, tem um certo tipo de criança que vai para certas instituições, não pode ter mais de uma, muito complicada, enfim, tem todo uma metodologia, vamos dizer, que ele vai aplicando nesses lugares pela prática e pela honestidade das pessoas em dizer, olha, eu não aguento mais essa criança. Às vezes era o caso de novo, voltando à ideia do placement, né, de mudar aquela criança para um outro lugar mais adequado para ela. Né? Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque a gente vai esbarrar, talvez, na questão da institucionalização, ou de como que, né, o que é mais adequado para uma criança, eu não vou entrar nisso agora, mas eu acho fundamental pensar assim, que o que ele estava, né, o que era o ponto primordial, era o que aquela criança podia receber, e ela está num lugar em que ela pudesse receber aquilo que estava sendo oferecido. Porque, a partir dessas experiências de evacuação, ele vai percebendo que quanto melhor era o ambiente de origem, quanto melhor era o lar primário, quanto mais repertório a criança tivesse, mais ela conseguia usufruir e usar os novos ambientes. Claro que ela precisava de um tempo de adaptação, né? Não era de uma hora para outra que ela ia... Né, saiu da casa, já estou aqui vivendo tudo, aproveitando e tal, mas ele foi estabelecendo, assim, a hortelã está ali procurando a bolinha dela, está fazendo um barulho, mas ele ia estabelecendo essa forma de trabalhar a partir dessa concepção, ou seja, só resumindo um pouco, de novo, o Winnicott, você vai lendo, né, e se aprofundando nessa forma, digamos, relativamente simples de falar, né, uma linguagem que a gente compreende, mas você vai mudando o jeito de pensar. Porque se você está diante de alguém que não pode receber o que você tem para oferecer, você parte do princípio de que, às vezes, aquela pessoa pode nunca ter tido aquilo. Não é que ela está sendo ingrata com o que você tem para oferecer. Isso acontece muito na adoção, né? Assim, nossa, eu estou aqui te dando amor, você não tinha nada antes, e como é que você está rejeitando isso? As pessoas têm uma tendência a se sentir rejeitada. Né? E se eu falo com honestidade que eu me sinto rejeitada, eu posso pensar que às vezes é uma coisa que ela nunca teve. Então eu preciso colocar essa criança num lugar em que ela tenha as coisas mais primárias. Sim, eu estava pensando aqui em como você trabalhou o trauma, né, dentro do processo de adoção, e estou pensando em duas coisas. Primeiro, lembrar do mérito dessas decisões pragmáticas, rápidas, de decisões que tentavam ajeitar as coisas da forma que era possível, de fazer as gambiarras necessárias e de forma muito rápida, assim, para conseguir resolver esse tanto de coisa que eles tinham para resolver ao mesmo tempo num momento de tragédia, né, de guerra. Mas estava pensando aqui, Érica, em como que, às vezes, né, as crianças que não receberam esse ambiente acolhedor ou minimamente razoável no início da vida, elas, quando o recebem, elas finalmente têm licença para enlouquecer, para adoecer, para pedir ajuda. E como que isso é difícil para quem está cuidando, né? Porque você de repente está oferecendo um monte de carinho, um monte de amor, está tentando oferecer tudo, né? Imaginando que aquilo ali é um gesto de resgate da vida da pessoa e a pessoa piora. Ela piora. E é impressionante perceber o tanto que quando quando eu estou conduzindo, acompanhando, né, um processo de adoção, no estágio de convivência, que são 30 dias ali intensamente que a família fica junto. E às vezes de falar isso, Alberto, assim, olha, isso é um sinal de que ele já pode te testar, é um sinal de início de confiança. Se você resistir, se vocês resistirem e vencerem esse processo difícil, esse momento difícil, vocês vão sair dele mais fortalecidos. Coisas simples, assim, detalhes, sutilezas. Sim, ajuda. Diga. Não, eu me lembro, assim, eu leio os textos do Winnicott e eu fico pensando muito em Ferenczi, né? Porque o Ferenczi ele falava do nosso trabalho muito como um trabalho de João Bobo, né? Do paciente, de permitir que o paciente exerça sua agressividade sobre nós, em certa medida, para que a gente possa sobreviver a essa agressão. Sim.
E a partir dessa sobrevivência que ele vai poder usar a gente. Usar no sentido bom da palavra. Usar como algo que existe no mundo dele. Existe em interação, né? Claro, não tem como não imaginar que alguém que sofreu tantos abandonos também não vai desconfiar de quem se propõe a cuidar, né? Essa pessoa Sim. tem que ser testada antes, porque vou confiar de novo e com o risco de ser abandonado de novo. E se eu fizer alguma coisa, né? Sei lá, deixo o cocô no vaso sem dar descarga, se eu, Uhum. né, quebro um prato, vão me mandar embora, vão me devolver? Sim, eu estou vendo aqui muita gente falando para eu contar um caso, assim. É um caso que não está muito sobre adoção, né? E pensando um Uhum. pouco na teoria unicotiana. Ele não está muito estruturado porque, para quem não sabe, desde o início dessa pandemia eu estou acompanhando uma adoção. Assim, a gente confinou, né, no dia, eu pelo menos, no dia 17 e 18 de março, e dia 23, eu acho, eu fui para uma cidade aí do interior buscar, junto com o pai adotivo, a criança para a gente dar início a um processo de estágio de convivência de adoção no meio da pandemia, com tudo fechado, assim. E aí eu estou aqui pensando, né, o tanto que em alguns momentos, assim, por exemplo, né, isso que você acabou de dizer, como que a criança que foi rejeitada algumas vezes, né, isso faz parte da realidade dela, ou seja, é isso que ela espera do outro. E ela espera que o outro ache que ela é rejeitável, né, assim, claro que ele não tem esse nível de elaboração, ela não faz as coisas com essa intenção toda, mas é um pouco da língua corrente, né? Esse menino, quando ele chegou na casa do pai, ele estava querendo ser a melhor criança do mundo, do mundo. Então ele não Tadinho. conseguia, ele teve, nos primeiros 2 dias, ele teve um probleminha intestinal, porque ele não tinha coragem desculpa aí, gente, mas de soltar um pum. Ele não tinha coragem de pedir para ir no banheiro, Oh, meu Deus. sabe? Por quê? Né? Assim, porque ficou parecendo para ele ali que tem alguma coisa que ele faz de errado que faz o outro rejeitá-lo. Então ele não podia deixar solto, né? E liberar as coisas mais naturais do mundo, né? Da gente, né? Uhum. Nosso sistema digestivo. Olha a gente falando de sistema digestivo na live Travessias. Bom, mas enfim, é um assunto que psicanalista gosta também, né? Mas enfim, isso é um exemplo muito, um detalhezinho que, de novo, tendo um repertório, né, tendo um instrumento de fácil acesso, como a teoria unicotiana, a gente pode fazer intervenções simples e falar com a própria criança. Essa é uma coisa que eu faço. Olha, enfim, né, falei um tanto de coisa e depois de um tempo, foi um sinal muito positivo nesse processo de adoção. Assim, quando eu fui numa reunião lá na casa deles, para encontrar a equipe que estava acompanhando a adoção, né, a equipe do tribunal, e o menino estava ali, ó, igual uma à vontade, vamos dizer assim. Estava muito à vontade, querendo mostrar assim que estava tudo bem. Se é que vocês me entendem o que ele ficou É incrível, né? soltando ali durante a reunião. Como que uma flatulência, né, ela pode significar um sinal de melhora, um sinal de sanidade, um Pois é, sinal de que a criança está saudável, né? Assim, eu sim, fico pensando em como que esse processo que você acompanha, né, que é um processo de adoção internacional, né, nele você traduz do francês para o português muitas coisas, mas sim. junto com esse processo tradutivo de língua, né, da língua francesa para o português, ou do português para o francês, parece que está muito implicado um processo de tradução afetiva também, né? Sim, sim, total. Isso eu gosto demais, assim, né, de pensar nesses detalhezinhos. E quando eu vou falando sobre isso, às vezes eu também não tenho o cuidado de dizer assim, olha, isso aqui é unicotiano, isso aqui é unicotiano, olha, está usando aqui tal termo, tudo. Mas é uma espécie de forma de pensar. A gente tem um jeito que a gente vai raciocinando a infância, e o que a criança precisa, a forma como ela reage, e como que aquilo é um sinal positivo, que às vezes se apontar esses detalhes e falar, aí, tá vendo, ó? Esse menino sentou aqui, no primeiro dia ele fez assim, 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 e hoje ele está flatulento, por exemplo, né? Mostrar o tanto que isso é positivo. Isso acontece em todas as histórias que eu acompanho, todas. Assim, Sim. um detalhezinho que faz toda a diferença e que já mostra que tem traços identificatórios com aquela família, né? Tem um caso ótimo que eu adoro, assim, que tinha um menino, assim, um menino adorável, né? Super assim, desses que você tem vontade de levar para casa, e eu tive.
que a família dele era muito intelectual, assim. O pai e a mãe eram professores universitários, então eles iam para as reuniões na vara da infância com cadernos, com perguntas longuíssimas, as reuniões demoravam, no final já estava com dor de cabeça, de tanto que eram 4 horas e meia, e daquelas 4 horas e meia que assim, eles tinham mais perguntas para fazer e anotar. Assim. Nossa, era uma família muito, muito adorável. Lá para a terceira semana, se eu não me engano, desses encontros, eles são semanais, chega o menino, senta na cadeira, pega um caderno e começa a anotar algumas coisas. Nossa. Com um gestual tão próprio do pai dele. E são coisas que às vezes as outras pessoas não estão notando. E eu faço questão de lembrar, sabe? Questão de falar assim, vocês repararam como que ele está fazendo já igual a família? Porque isso é um detalhe muito delicado, mas que te permite perceber que aquele sujeito está se sentindo pertencendo. Ele está mostrando que ele está se sentindo pertencendo. Né? Então, são A coisas... imitação como um rudimento, né? Ou como um início, ou como a evidência de um processo de identificação, é realmente Sim. uma coisa muito bonita da gente acompanhar, né? Da gente ver. É perceber que a criança, às vezes, faz um gesto de riso, né? Ou toca no cabelo de um jeito muito próprio, ou joga o cabelo para trás da orelha muito perto, assim, daquilo que os Sim. pais fazem. Em 3 semanas, né, Erika? Muito rápido. É muito rápido, é muito intenso, assim. São 3 semanas. Eu tô achando engraçado, sabe por quê? Que no confinamento, eu sempre falei isso, assim, que quando as pessoas questionam que 30 dias de estágio de convivência é muito pouco tempo, e eu sempre falo assim, gente, são 30 dias, mas assim, sem escola, sem colegas, amigos, são 30 dias juntinhos o tempo inteiro. Agora eu acho que depois da pandemia as pessoas vão entender, porque os pais estão tendo que ficar com os filhos o tempo inteiro. E isso é muito mais intenso, muito mais difícil, né? Verdade seja dita. Que saudade que deve dar da escola, porque você tem um momento ali em que você sabe que seu filho está bem, mas que você também tem um tempinho para você, né? Que saudade do trabalho também, poder sair de casa e voltar, enfim. É um tempo muito intenso junto, né? É um momento inaugural ali desse laço que vai se constituindo. E eu tenho, assim, milhões de coisas para pensar e de histórias para contar, assim, mas eu acho que aqui não dá tempo, né, da gente entrar em muitos E o detalhes. que você acha da gente pensar um pouco nessa história, né, do que aconteceu com essa atenção inglesa, né, no pós-guerra, com relação a essas crianças que eram retiradas dos seus lares, com relação a esses comportamentos, né, tidos como antissociais, no pós-guerra? Assim, alguma coisa aconteceu que essas pessoas, de repente, marginalizaram esses seres humanos de novo, e esses seres humanos marginalizados continuaram fazendo parte de uma espécie de escória social, né? É, isso aí eu acho assim, a gente entra até uma certa limitação teórica, né? Eu acho que tem, até começa a puxar o gancho para a nossa provável próxima live, né? Se as tecnologias e as coisas nos permitirem, que vai ser com a Larissa Bacelet, né? Assim, que traz um olhar mais social, vamos dizer, para essas questões que a psicanálise é afetada também. O Winnicott, ele tem, né, algumas coisas que ele diz, que ele percebe, ele considera muito o ambiente, né, e quando ele diz do ambiente, ele está falando dessa parte social mesmo, assim. Desde o ambiente da casa, pequenininho, do colo, da mãe, do pai, de quem estiver cuidando, mas também de como que a gente se organiza como sociedade. E tem alguns textos que falam sobre democracia e tal. E hoje, fugindo um pouco do tema, mas é só porque eu li essa carta hoje, foi muito interessante, eu morri de rir, assim. Depois que a live não deu certo, eu fui ler algumas coisas, assim. E ele manda uma carta, acho que um canal de TV, assim, mas falando, escrachando as propagandas. Assim, é muito doido porque parece que há algum tempo não tinha propaganda de televisão. Assim. E tem uma hora que ele fala assim, eu tenho certeza que vocês vão colocar o melhor da arte, o melhor da música, o melhor do teatro para vender pasta de dente, entendeu? É muito curioso assim, a forma como ele se coloca. Né? Porque igual eu estava falando com você mais cedo, Alberto, às vezes pode dar a sensação que o Winnicott ele é em cima do muro, né? Porque ele é do famoso grupo do meio lá da escola inglesa, e as pessoas podem pensar que ele não se posicionava. Pelo contrário, né? Qualquer carta, qualquer coisa que a gente vê dele, assim,
era uma pessoa que estava dando a opinião dele, mesmo quando ele não era perguntado, né? Mandando carta para jornal, para político, para juiz. Hoje em dia ele seria um tuiteiro, eu acho. Se o Winnicott estivesse vivo hoje, o Twitter dele ia bombar com muita reivindicação. Assim. Mas Sim, e voltando. uma pessoa com muita energia vital também, né? E que Sim, permitia que, de alguma forma, não só os pacientes, mas as pessoas com quem ele convivia, sentissem que ele estava vivo e pudessem se é, apropriar um pouco dessa experiência de contato com alguém que estava muito vivo. sim. Fica muito visível, tanto que para ele é mais importante, é mais fundamental a gente se fazer vivo, né, para ser usado pelo outro, vivo e disponível, do que é propriamente a fineza ou a inteligência de uma interpretação. Ele, inclusive, quanto mais avançando na teoria ele vai e na prática, mais ele chega à conclusão, ele fala, ele confessa isso, que no início ele era muito mais preocupado em fazer interpretações brilhantes e tal, que depois ele vai percebendo na clínica que uma interpretação tem muito mais valor quando ela é construída pelo paciente. Então ele espera calmamente, ele tenta dar um lugar, né, esse lugar subjetivo que a gente estava falando, para que o próprio paciente seja capaz de ter o estalo, de que ele sinta que ele é muito esperto, e não que ele tenha um Isso, analista muito esperto. isso é muito legal, né? Assim, de construir um ambiente para que a criatividade do outro ela possa Sim. aparecer, né? Todo um ambiente para isso. Eu fico pensando, Eric, em como que devia ser um cara divertido de conviver, né? Porque toda a teoria de jogos, né, de brincadeiras que ele constrói e da possibilidade dos adultos jogarem Uhum. jogos de linguagem ou dentro do consultório com a seriedade com a Sim, qual as crianças jogam, né? sim. Com o nível de compromisso, de personificação do personagem no jogo com o qual as crianças jogam, né? Como que isso era também um terreno muito fértil para que os adultos pudessem se descobrir muito criativos. Ele é um autor que levou a brincadeira muito a sério, né? Assim, na língua portuguesa a gente tem essa diferença nas palavras que na língua inglesa e na língua francesa não tem, entre o jogo e a brincadeira, né? Em inglês é play, em francês é jouer, e não tem diferença entre jogar e brincar. E ele é uma pessoa, parece, né? Eu concordo com você, de ser uma pessoa legal de ficar perto, assim, eu imagino, que brincava muito. E brincava nesse sentido de trocar. Né? Não é necessariamente um jogo com regras e importa quem jogar ele melhor. É uma brincadeira. E para brincar a gente precisa estar junto. Né? Assim, a gente brinca junto. Ele trata a análise como uma brincadeira, mas brincadeira nesse sentido da troca. Né? E Você falou mais cedo da criança húngara que ele atendeu? Ou você falou comigo no. eu falei com você na nossa conversa Ah, anterior, assim, conta tem pro pessoal, então. uma história muito boa dele, assim, que parece que tem uma família, eu não lembro a nacionalidade, eu acho que é húngara, assim, que a menina não falava inglês, nem ele falava a língua dela. E ele passa no consultório ali horas, né, ele fazia sessões longuíssimas e tal, e ele passa muito tempo fazendo a sessão com ela, não sei o quê. E na hora que ela sai, o pai pergunta para ela como é que foi, e ela fala, nossa, foi ótimo, o doutor Winnicott, nós conversamos muito. E aí, no fim das contas, ele vai, você fala húngaro? Não, não falo. Ó, a Aurora também, latina. A Aurora tá Não, não brincando aqui com falo. a gente. E ele não falava essa língua formal da criança, mas ele tinha um jeito de brincar e de se comunicar, né? Um autor muito preocupado com a comunicação humana, né? Que nem sempre passa pela palavra. E isso é engraçado no psicanalista, né? Assim, que a gente é tão preso e seguro na palavra, né? A gente sente, né, é tão preciosa a palavra, mas ele usa outras formas também de se comunicar. Assim, de novo, eu estou batendo nessa tecla, né? Usa e oferece isso para nós. Se a gente lê atentamente a teoria dele, a gente também consegue usar a teoria dele num bom sentido. Agora, Sim, só uma claro. coisinha assim, sobre a guerra, não sei se eu falei isso, né? Porque a gente está aqui na conversa que a gente teve antes da live, depois da live de manhã e agora, mas voltando àquela história do fim da guerra, eu não lembro se eu falei isso, Roberto, mas ele fala, né, que seria bom que a gente tivesse a mesma concepção, assim, de cuidado com quem demonstra que
precisa de cuidado, né? Que são os atos antissociais, os delinquentes e tal. Seria bom que a gente tivesse a mesma ideia de que eles foram privados de alguma coisa, como na época da guerra. Ninguém tinha dúvida de que essas crianças que eram retiradas de um lugar e levadas para o outro, elas estavam reagindo a uma privação, né? Alguma coisa que foi tirada delas e que elas tinham direito. Agora, eu não sei por que quando a guerra acaba, as pessoas elas se esquecem disso, elas ficam com muita raiva de quem bagunça as coisas, né? E querem vingança. Ele fala de uma vingança social, que isso é muito difícil de conter na sociedade. Eric, é tão bom e tão importante a gente falar sobre isso agora, né? Do respeito, do fundamento de respeito à dignidade humana que esse Uhum. autor buscava, né? Que esse profissional buscava e que o trabalho dele representa, né? De como que, Sim, assim, ele está enxergando em cada ser humano, em cada um pedido de ajuda, um pedido de acolhimento, uma potência de redescobrir ali dentro desse ser humano, ou de redescobrir tudo aquilo que ele seria, não tivesse ele sido acometido por tanta privação de ambientes não sim, acolhedores. sim. E eu acho importante, assim, muito, muito importante, para a gente não inverter a ordem das coisas, né? A pessoa que vai, vamos dizer, por esse caminho antissocial, eu prefiro do que delinquente, né? Assim, vai para esses atos antissociais, não é que ela faz isso para estragar a sociedade, né? Nossa sociedade é tão estragada que ela cria essas pessoas, ela tira delas o que é mais fundamental e depois ela pune essas pessoas por aquilo que ela própria tirou. É invertido, né? Assim, a ideia dele, ele fala isso muito, muito nitidamente nos textos, é que a gente precisaria, a democracia, né, teria que restituir esses sujeitos do lugar deles, que eles têm direito. Isso resolveria as coisas. Mas aí ia precisar, né, controlar essa sede de vingança em relação a esses atos. Eu acho que é Sim, isso, assim, né, eu vejo essa resumindo. vingança como alguma coisa muito projetiva, né, Érica? No sentido de essas pessoas que tiveram essa privação em alguma medida conseguirem colocar em pessoas ainda mais frágeis que elas, né, a partir das quais elas se identificam, todo o ódio que elas sofreram ao longo da infância ou dos momentos delas em que, de alguma forma, elas receberam isso também. Né? Eu não Sim. vejo. Eu me lembro de uma tirinha que a Elisa citou, se não me engano, da Aham, Verdame, foi. né? Então, Tinha um cientista e um herói que podia voltar no tempo, e aí eles sempre marcavam um lugar para eles voltarem e corrigirem a história, né? E o uhum. cientista disse para o herói: hoje a gente vai voltar para o dia do nascimento do bebê Adolf Hitler. E aí o herói fala assim: ah, e eu vou lá e vou assassinar o bebê Adolf Hitler, né? E o cientista fala: não, não, você vai dar muito amor para ele. Vai dar carinho. Isso Vai cuidar muito. eu fiquei pensando demais nessa tirinha que a Elisa citou lá no dia da banca do doutorado, porque tem muito a ver com essa ideia winnicottiana, né? Alguém falou aqui, né, que ele é um autor que é muito acredita, né? Ele fala dessa nossa como se fosse mais ou menos assim. Se ninguém estragar as coisas, a gente dá coisa boa, né? O ser humano, se tiver um ambiente suficientemente bom, adequado, mas não precisa ser perfeito, ele teria uma tendência inata e tal. Eu, particularmente, não leio isso ao pé da letra, não, porque eu acho até um pouco contraditório essa tal tendência inata, Se junto com a precisa riqueza. tanto do ambiente, né? Se precisa tanto do ambiente, se o bebê não existe, se tem que ter essa riqueza de detalhes e cuidados, que não precisa ser necessariamente uma casa bem decorada, mas ela tem que ter sustentação, né? Ela tem que ter Uhum, teto, tem que ter parede, ela não pode ser uma casa muito engraçada, assim, ela tem que ser uma casa que sustente a gente, para que a uhum, gente não tenha uhum. essa sensação de cair, né? Sim. De Ô, cair Érica, para sempre. eu tô lembrando aqui de um livro da Virginia Woolf, que, se não me engano, chama-se Um Teto Todo Meu, Um Teto Todo Hum, Seu, alguma coisa assim, em que ela diz que para uma mulher escrever, ela precisa de ter um teto para ela. Ela precisa ter sim, um lugar na casa que seja dela, para ela sentar e sim, poder escrever. Ela precisa de pessoas que suportem e reconheçam essa atividade como uma atividade legítima. sim, Né? Assim, e todas as obrigações que as mulheres da época dela tinham e viviam e eram coagidas a ter, de fato.
impediam muito que as mulheres se transformassem em escritoras. E hoje a sim, gente vive, né, esse momento de recolhimento social, de quarentena, de não poder sair de casa, e a gente já tem dados de que a produção das cientistas brasileiras, né, caiu, tem caído. sim. Ué, elas têm que arrumar casa e fazer um monte de coisa, né? Que da suposta natureza feminina, né? Mas é que a Larissa estava comentando ali que o Winnicott é um Hum, dos autores mais otimistas da psicanálise. Eu concordo com ela, assim. Ele tem um otimismo mesmo, assim, uma positividade, uma coisa tão forte e a fundamental que Larissa já não é uma das acompanha. autoras mais otimistas, né, da E a psicanálise. Elisa está dizendo que a produção dos homens aumentou, né? Porque os grandes homens, os gênios, eles precisam de tempo e de espaço para poder. Estou sendo muito irônica, tá, gente? Para poder serem brilhantes. Aí tem alguém para limpar a casa, para cuidar dos meninos, para fechar a porta, né? Enfim, a gente está entrando aqui numa questão mais de gênero, né? Mas que atravessa as histórias, né? Eu não deixo de estar aqui falando de um autor homem, né? Um desses gênios e tal. Mas eu queria, de novo, né? Eu podia estar, quem dera que eu estivesse falando da Claire Winnicott, da importância da teoria dela para o mundo, mas ela estava lá na ponta, na prática, né? Assim, enquanto ele podia, né? Por motivos diversos, uma história inclusive de uma família muito letrada, né? Que fazia parte dos grupos literários ingleses, inclusive Virginia Woolf, esse pessoal aí era do grupo ali deles, e que provavelmente por causa disso também ele pôde escrever e eternizar e se sentindo o direito de escrever para o jornal, escrever para o político, escrever para não sei quem, né? Assim, essas questões de gênero elas atravessam assim também. Mas estou eu aqui, mulher, falando em 2020 do meu doutorado sobre esse tema, né? De como que foi É. desafiador escrever sobre isso, mas acho que a gente é otimista, né? Fazendo o Winnicott aqui, a gente está, quem sabe, avançando um pouco, né? Assim, Tentando, nesses né, Érica? Pelejando. Olha, então, o pelejando. que que você acha da gente ir para casa? Você precisa fazer um encerramento para a gente, ou lembrar de alguma Sim. coisa que você queira dizer? Oh, eu queria fazer um rápido comentário, assim, guerra do sexo, bom, sobre a imagem que a gente usou para promover a nossa live. Ela vem desse livro aqui, que é dos Contos Cruéis, da Paula Rego, que é uma artista que eu acho que vale a pena dar um Google e conhecer. Eu conheci essa artista por conta de bons amigos que eu tenho, né? Minha querida Marisa Drummond foi numa exposição em Paris, lembrou de mim demais, porque tem a ver com os temas que eu trabalho, com a infância e tal, e me deu de presente. Então, para retribuir, né, para fazer a roda girar, eu recomendo, né, quem quiser dar uma olhada no material da Paula Rego, é bem interessante. E sobre o placement, né, que eu acho que foi um pouco do tema central assim da nossa live, eu acho que quem quiser, quem tiver interesse, tem um artigo muito rapidinho, muito curtinho e objetivo do Gilberto Safra, que também é um psicanalista assim, brilhante e tem a delicadeza de ser muito claro, muito objetivo, muito né, usar essa linguagem unicotiana do dia a dia, que chama, se você der um Google assim, colocar Safra e Placement, eu não sei exatamente o título dele, eu poderia buscar facilmente, mas não vou tomar o tempo da gente com isso, para ler, né? São acho que 5 páginas ou 6 páginas desse artigo, em que ele sistematiza o placement na obra do Winnicott. E dá já, o que é muito bom, né? Ele dá o caminho das pedras, ele mostra esses artigos em que o Winnicott fala do placement e muda a forma como a gente lê a obra dele depois disso. Depois que eu né, sistematizei na minha cabeça o tanto que é importante um lugar, e quando você não tem esse lugar, você precisa de ter alguém para dizer assim, olha, eu vou encontrar um lugar para você. Que é o que acontece na adoção, né? Um juiz, alguém fala assim, olha, eu vou encontrar um lugar para você, mas vai ser um lugar bom. Você só sai daqui quando você tiver uma família, e eu te garanto que essa família vai ser boa. Né? Que essa é a aposta. Eu faço essa aposta também. Assim, é muito corajosa essa aposta. Né? Isso faz diferença Esperançosa na também. vida. Isso faz diferença na vida da criança. E é muito bonito perceber o tanto que eles estão abertos e dispostos a receber esse cuidado, sabe? Então, eu acho que
por aí, né, a gente encerra, assim, eu acho que com isso, quem quiser mandar mensagem aqui, seja no Instagram do Travessia, seja no Facebook, algum canal que vocês tiverem com perguntas ou coisas que eu falei, mencionei, mas não citei diretamente, vocês me mandam que eu respondo, tá? Assim, indicação de livro, do filme que eu falei, que eu não lembrei o nome, eu mando aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, Érica, mais uma vez pela live, pelas pontuações tão preciosas. Obrigado a todo mundo que mandou, que andou conversando aqui com a gente, pelas mensagens. Infelizmente eu não consigo acompanhar todas, mas a gente está aqui e nós vamos fazer uma enquete aí ao longo da semana, pensando sobre esses horários das lives. Eu estou curtindo sexta meio-dia porque eu sou o vagabundo da minha família, não trabalho sextas de forma nenhuma. Então, estou adorando ser sexta meio-dia, mas a gente vai Sim, perguntar para todo mundo aí quando é que fica o horário melhor. tá certo. Então, beijo, obrigada. A gente dê sugestões de temas, de coisas que interessam a vocês para a gente poder organizar, né? Outras lives, outros momentos de conversa. Se cuidem e fiquem em casa. Um abraço a todo mundo, até mais. Beijo. Tchau, tchau.